Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos ver estruturas. Estruturas são conjuntos de dados que podem conter vários tipos diferentes e que podem ou não estar relacionados. Então vamos criar uma estrutura simples aqui. Struct, usuário, aí entre chaves, achar nome, 30 mais 1, int idade. Como que eu crio uma estrutura aqui? Struct, underline usuário, que é o nome da estrutura, e o nome da variável usuário. Vem set, usuário.nome. Já vou explicar isso daqui, tá? strcopy, usuário.nome, nome usuário. E usuário.idade igual a 22. Tem que colocar um cabeçalho aqui, string, que é o que tem os dois comandos main_set e strcopy, o string h, que é do C. Se fosse C++, não teria o ponto H. E vamos imprimir aqui os dois. Nome, usuário.nome, pula linha, idade, usuário.idade, pula linha. Vamos executar só para ver o que ele faz. Imprimiu nome do usuário como nome e 22 como idade. Então vamos às explicações do que está fazendo aqui. Nesse pequeno código há muita coisa para explicar, então vamos lá. Uma estrutura é criada com a palavra struct, igual você está vendo aqui. E o nome da estrutura, que no caso é underline usuário. Dentro dela você colocará quantas variáveis e tipos desejar, sendo os dados relacionados ou não. Em geral estão relacionados, mas aí é com você. Na playlist sobre linguagem C, há uma explicação mais detalhada sobre main_set e strcopy, que são comandos de C, não de C++. Mas vou dar uma explicaçãozinha rápida. main_set inicializa qualquer variável com um conteúdo, e você tem que informar o tamanho máximo que você quer preencher. strcopy copia um conteúdo para uma variável. String, né? Evidentemente, ela é uma variável string. Na linha struct underline usuário, que é essa linha aqui, foi criada uma variável do tipo struct usuário, que é essa estrutura aqui. Então essa variável usuário, ela é um tipo struct underline usuário, que é uma estrutura de dados. Para acessar os dados da estrutura, basta colocar o nome da variável, você está vendo aqui, ó, usuário, e o nome do campo separado por ponto. Tá aqui, usuário.nome, usuário.idade. Então o conceito de estrutura é muito simples, que é a mesma estrutura que o C utiliza, com uma diferença. Você pode criar dentro da struct uma função padrão de inicialização da estrutura, que é chamada construtora. Então nós vamos vir aqui. Como que é o nome da estrutura? É underline usuário. Underline usuário. Abre e fecha parênteses, abre chaves. Então o nome da construtora é o mesmo da estrutura, não o mesmo da variável. No caso, a variável aqui é usuário, mas a estrutura chama underline usuário. E aqui vamos colocar esses comandos que você colocou aqui, vamos colocar ele dentro da construtora. E só vamos tirar a referência de variável, porque como está dentro da estrutura, ele sabe que nome está aqui dentro e idade está aqui dentro. Pronto, e a impressão vai ficar aqui. Vamos executar. Nome do usuário e 22. O que aconteceu aqui? Quando a estrutura foi criada através deste comando aqui, que aqui ela foi definida. Isso aqui é uma definição de estrutura. Aqui é a criação da estrutura. Então, quando ele criou a variável usuário, a primeira coisa que ele fez foi verificar. Tem uma construtora aqui dentro? Tem. Então, ela tem que ser executada assim que a variável é criada, que é tudo isso daqui. Então, vamos lá. Essa é uma das implementações que C++ coloca sobre C. As structs em C não têm construtoras. Em C++ elas têm. A construtora é sempre executada quando da criação da variável que usa a estrutura. Quando estudarmos classes, você verá mais sobre o conceito de construtora e destrutora. Falando nisso, vamos colocar uma destrutora aqui. Eu vou colocar só um print. Então, o que é uma destrutora? Eu vou escrever e depois eu vou explicar. Vou a linha aqui para separar. Vamos executar. Uma destrutora é uma estrutura que contém uma variável, um conteúdo, uma variável, um conteúdo, uma variável, 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 uma vari
Tá, ele executou a construtora, porque botou o nome e a idade, e imprimiu um saindo aqui, de algum lugar. Onde que é esse lugar? É daqui, da destrutora. As funções destrutoras são executadas ao final do escopo da variável, ou seja, quando a variável é destruída. No caso aqui, a variável foi destruída quando o programa encerrou. Se ela tivesse dentro de alguma função, de algum bloco de dados, ela seria destruída quando o bloco se encerrasse. Assim, as construtoras são executadas no início do escopo e as destrutoras no final do escopo. Tranquilo? Então, assim, a construtora é sempre o nome da estrutura ou da classe, que nós vamos ver mais para frente, e a destrutora é um til e o nome da classe. Então, quando você vê um til e o nome da classe ou o nome da estrutura, você sabe que é a função de destrutora. Para que serve a construtora e a destrutora? Em geral, para você inicializar variáveis ou verificar algum tipo de checagem que tem que existir antes que a classe esteja pronta para ser executada. Antes que a classe esteja pronta para ser funcional. E na destrutora, se você, por exemplo, na construtora aqui, você criou memória dinâmica com a variável new, por exemplo, ou uma locking. E na destrutora você tem que liberar essa memória. Então você usaria aqui o free ou delete para liberar a memória. Ou algum recurso de banco de dados que você assimilou aqui na construtora e você tem que liberar na destrutora. Qualquer situação que você precise inicializar alguma coisa antes que a estrutura seja funcional ou a classe, você coloca na construtora. Se você precisa finalizar alguma coisa explicitamente na estrutura ou na classe, você usa a destrutora. O conceito é bem simples, só tem que brincar um pouquinho para fixar melhor. Então, agora que nós vimos estruturas, construtor e destrutor, vamos falar sobre enums. Deixa eu apagar o código aqui. Então, enums. Enum é um tipo definido por constantes numéricas criadas pelo usuário, na qual a primeira constante começa com zero e você define o valor inicial se você quiser. Então vamos ver isso na prática. Vamos usar um clássico de exemplos também aqui. Enum, cores, também é um bloco de dados, então precisa de chaves. Vamos colocar branco, azul, preto, verde e amarelo. Então, aqui nós definimos constantes no enum, e a constante branco começa com zero. E toda vez que você não definir um valor, ela começa com zero. Os outros itens vão seguir a ordem sequencial. Então, se branco começou com 0, azul é 1, preto é 2, verde é 3, amarelo é 4. Então, como que nós definimos uma variável desse tipo? Assim como coloquei struct, o nome da estrutura e o nome da variável, é enum, o nome do enum e o nome da variável. Só que agora, como que eu ponho um valor nela? Eu coloco cor, que é um tipo enum cores, igual azul. Então, aqui associamos uma constante a um tipo enum cor. E vamos imprimir. Vamos ver o que ele vai mostrar. Cor and line. Ele mostrou 1. Por quê? Porque se branco começa com 0, azul é 1. Por isso que ele imprimiu o número 1 aqui. Também podemos definir valor a qualquer momento. Vamos colocar aqui, por exemplo, branco é igual a 3 e preto igual a 10. Vamos supor. E vamos colocar aqui, além de ele imprimir o azul, vamos colocar aqui que cor é igual a verde. E vamos imprimir de novo, para saber que número que ele botou lá. Correto? Vamos lá. Então ele imprimiu 4 e 11. Por que 4? Porque azul vale 4 aqui, porque branco vale 3, é a próxima sequência. E verde vale 11, porque preto vale 10. É bem simples, né? Agora, se você pode pensar um pouquinho sobre esse assunto, para que serve isso? Em geral, ele serve para simplificar ou autodocumentar seu código. Já que você pode mudar o valor a qualquer momento, se houver necessidade, a alteração será mínima. Se você estivesse utilizando um código numérico e precisasse alterá-lo, teria que verificar todos os códigos para correção. É mais simples assim, certo? Então, sobre estruturas enum é o suficiente por agora. Por favor, não esqueça de dar um like. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.